Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui gravando o terceiro episódio do Verão Caroá, hoje com duas fisioterapeutas, a Rayane e a Amanda. Meninas, desde já, muito obrigada por aceitar nosso convite. E primeiro, antes de começar, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os fisioterapeutas que estão participando dessa pandemia ativamente, na linha de frente. Sem o trabalho de vocês seria impossível a gente estar salvando tantas vidas. Eu nunca ouvi tanto sobre função pulmonar, saturação de oxigênio, máscara, ventilação mecânica. Então, muito obrigada a todos vocês pelo esforço de cada um durante essa pandemia, tá certo? E já vamos começar entendendo um pouco mais sobre a empresa das meninas, que é a Ative Mais 60. Meninas, como é que surgiu? Foi agora, durante a pandemia? E como é que vocês atendem esses pacientes? Bom, Andresa, a gente já atuava no atendimento domiciliar na área de idoso, sendo que nessa pandemia a gente viu a necessidade de expandir o nosso serviço. A demanda, a procura pelo atendimento fisioterapêutico domiciliar aumentou. Os idosos, com a pandemia, teve uma restrição a sair de casa, uma restrição mais pelo cuidado, por ser grupo de risco. E então, além de muitos terem também a dificuldade de locomoção, a gente atende muito paciente que tem dificuldade em ir para uma clínica, ir para um consultório. É a limitação física, além da pandemia, do isolamento social e também para não evitar a fila de consultório, né? Isso, a espera é muito grande e o atendimento domiciliar tem uma série de vantagens, né? Esse atendimento é individualizado, é no conforto do lado do paciente, a gente adequa toda a rotina do paciente ao nosso serviço e isso facilita muito. Então, por isso que a gente decidiu realmente focar no atendimento domiciliar do idoso, mas nós temos sim planos futuros de expandir o nosso serviço e fazer a junção desses dois tipos de atendimento. Continuar no atendimento domiciliar, que é o nosso primeiro foco, é o nosso foco inicial, mas chegar o dia da gente conseguir expandir a nossa empresa, a Ative Mais 60, e isso realmente está nos nossos planos. Porque o que acontece? O pessoal espera que aconteça alguma coisa com o idoso para procurar a fisioterapia. E está exatamente aí, a gente atua na prevenção e na reabilitação também, né? A gente não espera acontecer, às vezes, caiu, procura um fisioterapeuta. Não, a gente geralmente a gente previne queda, entendeu? A gente adequa o espaço do idoso, dá dicas para a família, para o cuidador. Que coisa boa. E assim, evitar essas possíveis internações. E quando acontece de se internar, de realmente, que às vezes só conhece a fisioterapia depois, e aí a gente vai atuar na reabilitação para que ele se reintegre, de fato, às atividades de vida normais, que tenha a qualidade de vida, né? Porque a gente coloca na cabeça que o idoso é frágil. Não, o idoso não é. O idoso é na hierarquia. Ele precisa ser respeitado e precisa ser colocado no lugar dele, no lugar no topo da hierarquia. A gente não deve infantilizar o idoso, entendeu? Que às vezes acontece, fica com aquele hiper mega cuidado e ele se sente fragilizado por isso, mas a verdade dependente das pessoas. Exatamente. O nosso objetivo não somente a parte de reabilitação, mas reintegrar o mesmo dentro da vida cotidiana dele. Se ele gostava de tocar piano, eu tenho paciente que adorava tocar piano, fazer crochê, andar na praia, atividades normais, não são atividades do idoso, e desmistificar a ideia de que o idoso é para ficar em casa, de repouso, em cima da cama, assistindo televisão. Não, é que ele realmente seja ativo, por isso que é Ative Mais. Que coisa boa. Pronto, Andresa, e aí a gente trabalhando, como eu ia falando, a gente trabalha nessa parte domiciliar, e como muitas pessoas de fato não sabem o que a gente faz no domicílio, tem muita questão assim de medicamento, pergunta até a gente às vezes também, e é tão importante a gente trabalhar em equipe, né, Andresa? Verdade. E eu queria saber de você, como é o seu trabalho? É a domicílio também? Como é? Você é farmácia, né? Você é farmacêutica? Isso. O farmacêutico, primeiramente, é o profissional do medicamento. É ele que realmente vai dizer como tomar, em que horário, se tem interação medicamentosa, se tem interação com alimento. Então, a consulta farmacêutica é basicamente como uma dieta para nutricionista. A gente tem que montar um plano de cuidado farmacêutico, que é para aquele paciente poder
se basear. Como é que eu vou tomar o meu medicamento? Com o quê? Como é que eu posso? Interage. Quais são os possíveis problemas relacionados ao medicamento que eu posso ter? Com relação a idoso, tem muitos pacientes que fazem polifarmácia, que tomam 4 ou mais medicamentos. Então, eles interagem entre si e a gente precisa ter esse cuidado. Como é que o paciente está tomando esse medicamento? Ele adere à terapia? Ele está tomando esse medicamento há quanto tempo? Quantos pacientes idosos estão tomando medicamento há anos e ainda precisa desse medicamento? Então, a gente, enquanto equipe, tem que acompanhar o tratamento, porque se ele não tomar correto determinado medicamento, ele não vai ter um bom sucesso, por exemplo, na fisioterapia e em várias outras áreas. Então, a gente precisa realmente trabalhar. Eles forma associam, integrada. né? A gente tá tendo muito idoso. Ele começou a tomar uma medicação e melhorou. Então ele tem medo de parar aquele remédio Exato. e voltar a apresentar outros sintomas. Então, Aquele problema já pode até ter resolvido, Exatamente, mas e o mas medo o de remédio tirar, continua. e o medo de tirar e voltar, né? E voltar e não. Então a consulta farmacêutica é isso. O que é que eu faço? Uma primeira visita na casa do paciente e aí a gente faz um histórico de saúde, o paciente vê alergia medicamentosa, quais são as doenças que ele tem, né, que a gente fala as comorbidades, a gente faz uma lista, um plano, eu listo todos os medicamentos, vejo onde ele está guardando os medicamentos em casa, aquela conversa do já vídeo, aprendeu, né? aquela conversa do vídeo anterior, onde é que ele está guardando o medicamento e aí eu vou para casa e faço esse estudo das interações, dos possíveis problemas relacionados, de qual o melhor horário, de acordo também com a rotina do paciente. Não adianta nada eu colocar uma coisa, é impossível. Senão a Amanda vai ficar guardando o medicamento no carro, andando por aí com ele na bolsa. Já retirei. E aí depois, numa segunda visita, eu volto com o plano pronto e apresento ao paciente. Esse plano eu entrego tanto no físico como no digital, para ele levar para todas as consultas que ele for. Então ele vai para o geriatra, ele está com a lista dos medicamentos que ele faz uso, ele vai para a fisioterapia, vocês vão até a casa dele. E aí a gente consegue acompanhar ele de forma integral, certo? Pacientes que fazem uso de sondas de alimentação, a gente ensina como administrar esse medicamento, não só para ele, para não obstruir a sonda, também para o cuidador, para os técnicos de enfermagem, para o pessoal da família que cuida, né, a rede de apoio dele. Então a gente faz toda essa busca ativa de problemas relacionados ao medicamento e tenta evitar e sanar todas as dúvidas com relação. Do jeito que às vezes a dieta é um plano individualizado. Uma dieta não serve para duas pessoas mesmo que elas exatamente. tenham, né? O corpo parecido, objetivos parecidos. A mesma doença às vezes, mas não é o mesmo Intensidade, né? tratamento. Dose diferente, né? Exato. Você sabe, você sabe não, né? Você com certeza explica isso melhor do que a gente. Sim. Mas é importante ter, né, essa questão do controle, né? Tanto para as mais diversas O áreas. que a E gente vê muito também, essa questão da automedicação. Eles, né? Exatamente. Ia falar agora, essa história de ter medicamento em casa leva à automedicação. E essa história que a Amanda falou, são duas pessoas com a mesma doença. Aquele medicamento pode servir para os dois? Não, pode ser medicamentos completamente diferentes. Tratamentos Está bem completamente inserido na diferentes. cultura, né? Bem. A minha mãe, a minha irmã também tem o mesmo problema, geralmente cardíaco. Tomou e melhorou, né? Tomou, melhorou. Então, teve uma dor Sobrou de a cabeça. caixinha do medicamento. Eu comprei na farmácia uma cartela com 20, tomei 10. Os outros 10 eu vou dar pro meu vizinho, porque ele tem aquela mesma dor O de cabeça. mesmo que sintoma. É no mesmo Certeza que vai local. melhorar. Vai melhorar. E aí a gente cria uma série de problemas. E tá aí, a OMS, a Organização Mundial de Saúde e vários outros órgãos tentando evitar, porque o que acontece de problemas relacionados com medicamentos e de reinternação e de internação hospitalar por conta de erro de medicamento não é de brincadeira, é muita coisa mesmo, é Da muito mesma sério. forma, né, Amanda? A gente trabalha com protocolos individualizados para cada paciente, que às vezes a fisioterapia de um é completamente diferente, mas eles associam por ser idoso, por ter mesmo idade, por ter mesmo problema cardiopulmonar, aí não, é o mesmo, igual, não. né? Não. A gente trabalha por isso a importância da avaliação. Por isso a importância de passar por um profissional e de fazer um tratamento individualizado, seja em qual área for. A gente precisa personalizar, porque também a nossa formação, mas a formação dos profissionais de saúde foi muito específica hoje, né? Você vai para o médico cardio, você vai para o médico neuro, você vai para nutricionista, para fisioterapeuta. E quem é que está olhando para esse paciente como um todo? Quem é que senta e conversa e discute o caso daquele Às paciente? vezes, né, até a medicação entra em interação. O que o cardio
passou Passa. com a do neuro, por exemplo. Ele não diz, ele Se o pergunta paciente se o paciente não toma. diz que toma aquela medicação, o médico não tem como Exato. adivinhar, né? E aí a gente tenta, com esse plano, ele levar para todas as Levantamento. consultas e dizer, não, olha, eu já uso isso. Às vezes eles tomam o mesmo, dois medicamentos da mesma classe. Por quê? Porque não sabe. Um médico passou um, aí o outro também passou outro da mesma classe. Isso é importante, Então, essa integração. Exato. A gente vê no idoso, principalmente, a quantidade de medicamentos só aumenta, né? Só aumenta, Só fica aumenta. bom daquilo, mas as medicações só É aumenta, verdade. só aumenta, diminuir. Então, que bom que vocês entenderam o que é consulta Sim. farmacêutica, deu certo. Deu certo, sim. Gente, verão chegou, João Pessoa super quente. E aí eu queria saber de vocês, quais os cuidados que a gente deve tomar nessa época do ano, principalmente com o idoso, que é o público que vocês atendem. Isso. O calor é essencial ter vários cuidados, independente da idade, mas principalmente no idoso. Então, como a quantidade de água no idoso, no corpo do idoso é menor, então ele está mais predisposto à desidratação. Nessa época do ano é necessário que todo mundo tenha uma série de cuidados, né? Por causa do calor, e com o idoso não é diferente. Inclusive, é ainda mais importante que os idosos tenham ainda mais cuidado. O corpo do idoso, com o envelhecimento, a tendência é diminuir um pouco da quantidade de água. Então, eles estão mais predispostos à desidratação. Então, é essencial que eles aumentem a ingestão de água. E não só de água, também comam bastante frutas que sejam ricas em água, verduras, porque também é necessário repor os sais minerais que acabam perdendo com a transpiração, né? Verdade. Nesse calor. E tem muita gente repondo muito com medicamento. Vitamina, sais minerais estão repondo muito porque estão deixando de ingerir frutas como a gente fazia antes, né? Verduras, né? Legumes, a gente sabe que é rico em sais minerais e ajuda bastante nessa questão da desidratação. Então, além da ingestão de água, que a gente sabe que às vezes é até difícil o idoso beber bastante água, né? Então, é necessário que se insista realmente, principalmente aqueles pacientes que a gente atende muito, que tem Alzheimer e realmente esquece de beber água. Então, se é difícil, insista várias vezes ao dia, uma pequena quantidade. E oferecer a ele, né? Principalmente se Oferecer, for exatamente. com alguma... Uma água saborizada pode ser, né? Para ser diferente e despertar a curiosidade do idoso. É verdade. Se for praticar atividade física, que seja num período em que o sol não esteja tão forte. Então, o recomendado é que seja antes das 10 ou após as 4 horas da tarde. Então, se for praticar uma caminhada, que seja com roupas leves, que use um boné, esteja sempre com uma garrafinha de água e protetor solar, nem se fala, é imprescindível. E lembrar que a ingestão de água deve dobrar se você faz atividade física, né? Porque você Exatamente. desidrata muito mais rápido. Isso. Então, Andresa, a gente vem falando muito de idoso, que é o nosso público-alvo, mas você trabalha também só com idosos? Então, Amanda, a gente pensou inicialmente em atender apenas pacientes idosos. Por quê? Porque a gente pensou naquele conceito de polifarmácia, 4 ou mais medicamentos ao dia. Sendo que, na prática, a gente tem muita gente na faixa etária, a partir dos 20, fazendo isso. Era muito difícil antigamente você ver uma pessoa hipertensa e diabética antes dos 60 anos. Hoje é super fácil. Não é, Isaac? Tem pacientes com 30 anos que já tomam losartana, né, uma vez ao dia. Então, quando você junta os medicamentos de uso contínuo, suplementos, fitoterápicos, as vitaminas que está repondo, dá 4 fácil. Então, hoje, o público da gente não é mais só idosos, são pacientes que são polimedicados, são pacientes que têm mais de uma comorbidade e que precisam administrar, saber ter o equilíbrio daqueles medicamentos. Entram também, né? Entra na consulta farmacêutica, a gente olha tanto os suplementos alimentares, como todos os fitoterápicos e os medicamentos. Tanta coisa, né? Às vezes está nos alimentos. Né? Exatamente. E Deixa a eu gente aproveitar para tirar uma dúvida, Andresa. pode que O farmacêutico, ele também pode prescrever a medicação sim, existe. ou ele só administra essa questão? O farmacêutico ele pode prescrever alguns medicamentos que são isentos de prescrição médica. Então, nós somos liberados. Tem uma lista e só pode aquele farmacêutico que tem a especialização de prescrição, tá? No caso, eu não posso prescrever e nem tenho a intenção, porque o meu objetivo é sempre retirar. O meu objetivo maior, a desprescrição, porque a gente já vive num mundo
a gente já medicaliza tudo. A gente medicaliza a falta de sono, a gente medicaliza a ansiedade, a gente medicaliza já muita coisa. Então, o meu objetivo não é prescrever. Eu gosto de fazer orientação para que aquele paciente não se automedique. Já que ele vai se automedicar, eu prefiro que seja com minha orientação, mas prescrever eu Já que evito. vai tá, tomar um entendi. remédio que tome Com orientação, exato. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, meninas, pelo vídeo de hoje. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Se você está assistindo pelo Instagram, também não deixa de seguir a gente e também de seguir as meninas. A gente vai colocar as redes sociais dela. É Ative Mais 60. Pronto. Muito obrigada. Sim, lembrando, vocês devem estar se perguntando onde é que nós estamos. Nós estamos no Bosque dos Sonhos, bem pertinho do Farol do Cabo Branco, no ponto mais oriental das Américas.